Bom, pessoal, eu vou explicar como eu elaborei uma solução para o experimento 5. Então, nessa primeira parte, eu copio o que tem lá no experimento para que eu possa consultar qualquer coisa sem precisar recorrer a outro documento. Então, aqui mesmo eu faço é, a descrição exatamente igual como está na tarefa, né? Então, o experimento vai usar aqui 3 botões em um display e 8 LEDs que vai indicar o nível de um tanque. Nessa primeira parte, divido o experimento em 3 telas. A primeira tela, a tecla SW0 vai funcionar como modo manual e a tecla SW1 como modo automático, ou seja, ele vai escolher qual é o modo. A tecla SW2 vai confirmar o que foi escolhido. Então eu pressiono SW0 para escolher o modo manual e SW2 para confirmar que estou no modo manual. Quando o sistema estiver operando, não for assim na escolha do módulo, ele vai estar com duas mensagens lá. Operação manual, que significa que você está no regime manual, ou seja, para você ligar a bomba você vai precisar comandar isso. E no modo automático, você está no regime automático, a bomba vai ligar sozinha toda vez que ela identificar que o tanque esvaziou, né? Abaixo aqui tem a descrição das telas. Então a primeira tela escolhe o modo, aqui no caso está mostrando a mensagem manual, e quando pressionado o SW1 aparece a mensagem automática, escolha o modo. Aí você pressiona aqui modo escolheu, ele vai para a operação manual, se for manual a escolha, e a operação automática, se for automática a escolha. Então os requisitos estão aqui descritos, né? De modo geral, quando você ligar o sistema, ele vai mostrar a escolha em modo manual. Então ele entra no modo manual e o tanque vai estar vazio, ele inicia com o tanque vazio. Vai ser apresentada aqui essa operação inicial, né, essa escolha inicial ou condição inicial, e você vai escolher. O nível do tanque ele vai ser indicado pelaquela barra de LED de 8 LEDs, sendo que todos os LEDs apagados é o nível 0, o tanque está vazio, e todos os LEDs acesos, nível 8, o tanque estará cheio, né? Então ele vai variar de 0 a 8 conforme a bomba enche ou conforme você esvazia o tanque. Então para encher o tanque tem que ser abaixo de 8. Se tiver na condição cheia, a bomba nem liga, não tem o que fazer. E ele vai enchendo assim, de meio em meio segundo ele vai mostrando o progresso. As operações das teclas só devem ser realizadas após sua liberação, quer dizer, você tem que tirar o dedo da tecla para ele acionar. Não adianta você pressionar e a coisa acontecer. Pelo contrário, aqui está dizendo que é quando você soltar a tecla. Ao esvaziar o tanque, os níveis devem baixar ao se pressionar a tecla correspondente, exclusivamente, quer dizer, só a tecla de esvaziar o tanque pressionada é que vai permitir o tanque ser esvaziado, né? Não pode ser duas teclas ao mesmo tempo. Então, na condição manual, está aqui dizendo ligar ou desligar a bomba manualmente. Ela só vai ligar se você pressionar o botão ligar a bomba. Só vai desligar se o tanque estiver cheio ou se você comandar, né? O modo automático, ela vai ligar sozinha ao entrar no modo automático se o tanque não estiver cheio. Então o tanque está pelo meio, você entrou no modo automático, ela completa. Se você parar a bomba, ela para, e se você ligar novamente, ela vai encher até o final, quando ela vai parar a bomba. O buzzer, ele pode ser usado aqui como uma alternativa de sinalização. Está dizendo aqui, utilizar um buzzer para sinalização. 2 bips de 1 segundo para indicar tanque vazio, que é o nível mais crítico. E um bip de 1 segundo para indicar o tanque cheio. Então todo o processo segue um roteiro. O primeiro é o mapeamento do hardware. Aqui eu mapeei as teclas ou botões, coloquei nessas portas conforme a conexão que eu fiz lá no hardware. Então eu tenho 3 botões SW0. Toda a definição eu adoto um padrão para que a designação seja em maiúscula. Eu saber que aquilo ali é uma definição
em tempo de compilação, não é uma variável. Então, onde o código estiver escrito SW0, é a mesma coisa que eu tivesse escrito portd.b4. Essa troca o próprio compilador faz. Então, isso aí é típico da linguagem C. Então, é uma maneira de você destacar aqui o que foi mapeado, para depois você modificar só essa parte se quiser mudar o hardware, mudar o PIC ou coisa parecida. Porque às vezes você tem um PIC que tem 3, 4 ports, outro só tem 2, e você faz uma otimização só mexendo aqui nessa parte do código. Então é importante você mapear o hardware. Todos os pinos que você utilizar no microcontrolador devem ser identificados aqui para melhorar a documentação do código e a migração desse código. Então, se eu quiser mudar de PIC, a lógica continua a mesma coisa, né? O que vai mudar é algumas características que o PIC tem, ou algum tipo de nomenclatura que se usa no compilador para referir a um port ou outro. Tem PIC que pode utilizar um modo diferenciado, alguns compiladores, ao invés de usar um determinado sintaxe, usam outro. E aí sim vai alterar mais ou menos no código, mas a parte essencial da lógica não vai alterar. E essa descrição aqui facilita muito a atualização do hardware e a mudança para outros PICs. Então eu venho aqui a barra de LED, identifiquei os LEDs individualmente de 0 a 7, né? Os pinos associados ao display, que vai ser utilizado aqui, e uma macro definição. Essa macro definição são apelidos que eu dou a determinados contextos. Nesse caso aqui, eu usei ON para representar o bit 1 e usei OFF para representar o bit 0. Tem um processo que eu realizei aqui nessa solução, que é um processo de contagem. Eu conto para identificar um tempo. Então eu faço simulações aqui no código e vou variando esse valor até que atinja o tempo que me atende. Nesse caso, esse processo aqui, e aí muda de acordo com o processo, porque se eu tiver um processo menor, a quantidade de códigos vai ser executada num curto tempo. Se tiver um processo maior, com mais códigos, aí eu levarei mais tempo para poder fechar o ciclo. E nesse caso eu usei aqui 58.460, é empírico, eu fui testando e mudando esse valor até obter um resultado de aproximadamente meio segundo ou 500 milissegundos. Isso eu medi no sinal da porta, que eu acredito que eu tenha mantido aqui no código. Depois dessa fase de macro definição, antes de chegar no programa, tem duas coisas que são realizadas. É a criação das variáveis globais, que vai ser visível em todo o código, tanto no main quanto nas funções. Essas variáveis são visíveis e acessíveis lá. Se você definiu variáveis, serão visíveis e alteradas. E se você definiu constante, serão acessíveis, mas não poderão mudar o valor. Aqui eu coloquei 5 constantes, fazendo uma espécie de matriz aqui, texto 1, todas do mesmo tamanho, porque eu, ao colocar uma constante dessa no display, os espaços em brancos vão limpar o que tiver antes, o que foi colocado antes. Então, como demonstração, eu tenho aqui, escolha o modo, tenho aqui um tamanho. Observe que esse texto ele tem 16 caracteres, que vai aqui, da letra E até o espaço em branco. No próximo texto, que está na variável textos2, eu também ocupei 16 caracteres, mas eu completei a segunda parte como em branco. E aí eu não preciso mandar um comando para limpar o display ou fazer alguma coisa. É só eu substituir um texto pelo outro, ele automaticamente coloca a mensagem e depois limpa o resto. Então todos os textos tiveram o mesmo tamanho. Isso é uma maneira de facilitar aí o código, reduzindo a quantidade de código para fazer uma coisa ou outra. Eu criei uma variável chamada bomba. Aqui tem a descrição das variáveis. Txt, que seria a matriz que tem o texto, que é essa daqui, 1, 2, 3, 4, 5. A variável modo, que vai me dizer se o sistema está em modo manual, é uma variável aqui numérica, que quando tiver 1 eu sei que ele está em manual, quando tiver 2 lá no código eu sei que está no modo automático. Aí eu faço o teste de acordo com o modo. O nível do tanque, que vai acender os LEDs, vai de 0 a 8, também é um valor numérico.
que eu vou acrescentando quando a bomba estiver ligada, ou vou diminuindo quando estiver esvaziando o tanque. O indicador da bomba, né, 1 ligada, 2 desligada, tudo isso tem efeito lá na lógica do código. Os flags das teclas, são 3 teclas, eu uso 3 flags, 0, 1 e 2. Eu sempre associo o flag de controle com a descrição da porta. Então SW0, associado a ele tem o BF0, é o flag do botão 0. Eu criei uma variável chamada noRun, que significa se o sistema está ligado ou não, está em execução ou não. Ou seja, que ali eu estou no modo de operação ou no modo de escolha. Tem um contador de temporização, esse contador é o que vai receber a contagem para comparar aqui com o tempo que eu preciso. Então, se eu conto ele de 1 até 58.460, isso me leva em torno de meio segundo. E um LED, é uma definição de LED, para acender quando a bomba estiver ligada. Aqui eu uso mais um LED, um nono LED, para poder mostrar se a bomba está ligada ou não. A definição aqui dos termos, né, que não é uma variável, mas está aqui explicando o que significa esse W0. E eu vou, digamos assim, continuar usando toda essa descrição. Talvez não tenha nenhuma outra nova variável aqui. Acho que nessa descrição eu devo ter colocado tudo. Bom, depois de definir as variáveis globais, que são essas do texto aqui, a variável bomba, porque vai ter acessível em todo o código, eu venho para a definição das funções. Eu criei 3 funções. Uma para indicar o nível do LED, e ela vai transformar um valor do nível em a quantidade de LEDs acesa. Então, se tiver 2, ela acende os 2 LEDs. Se tiver 0, ela não acende LED nenhum. Se tiver 8, ela acende todos os outros LEDs. E aqui vai indicar o nível. Nesse código, tem uma demonstração aqui, o nível no LCD. N0, nível 0. N1, nível 1. N8, nível 8, está cheio. N0, vazio. N1, poderia estar enchendo ou não. Aqui está dizendo que está enchendo, mas poderia estar parado se a bomba tivesse ligada, não teria texto nenhum ali. Então, eu criei a função nível LCD para atualizar aquele N, e eu criei uma função parecida com a LCD Out, que vai permitir usar as constantes. Porque na definição aqui de texto, eu não queria consumir a memória, estava tendo problemas de mensagens e avisos de uso da memória. Aí eu joguei todo esse conteúdo, como ele é constante, para a área da memória de programa, para EPROM, que tem 8K no caso do PIC. E a outra não, a outra tem 352 bytes. Então, quanto menor uso eu fizer na memória RAM, melhor vai ser o meu processo aqui. E aí eu coloquei essa palavra-chave, né, essa diretiva aqui, nomeando-se constante. A função LCD-out da biblioteca do microC, essa função aqui, que eu estou demonstrando, ela não aceita constante. Os dados que tem aqui apontando para ela é um valor numérico sem sinal, um char sem sinal para a linha, outro para a coluna e um ponteiro para o texto, que é assim que se referencia os vetores aqui. Mas se eu colocar uma constante, ele vai dar erro. Aí eu tive que criar uma funçãozinha que faz isso aqui que eu vou mostrar. Esse é um aprendizado para que vocês utilizem nos próximos labs, né? E aqui começa o meu programa principal. Na sequência, a primeira coisa que realizo no programa principal é iniciar as variáveis. Definir o que eu preciso aqui local e iniciar. Então, como variável local, eu elegi aqui todos os controles de botão. F0, F1, F2. Tem aqui um FA para uma outra variável que eu não lembro no momento, que eu não anotei ali, tá vendo? No run para controlar se está em execução ou não. O nível e o modo. Também o contador foi definido como local. Todas as variáveis que eu preciso inicializar, eu já defino o valor inicial. Então o contador começa zerado, os flags começam zerados, e aqui está a função BFA para BFA.
Quando eu inicio o modo automático, quando ele vai iniciar o modo automático, ele tem que identificar que entrou naquele modo. Então, se o tanque estiver meio ou estiver parcialmente completo, essa variável vai poder me dizer que ali eu entrei pela primeira vez no modo automático, né? E eu vou completar o tanque. Essa é a função dessa variável. Eu não descrevi ela aqui em cima, não revisei aqui os comentários, mas deveria descrever. Ela é o controle do acionamento automático, certo? O sistema vai estar parado. Estou aqui no modo no run. Sinaliza se o sistema está ou não em operação. Então é a pergunta assim: não está executando? Sim, aí sim é 1, ele ficou 1. Qual é o modo? Iniciar no modo manual, no nível 0, com a bomba desligada. Então essas variáveis de controle foram criadas na medida que eu fui tentando resolver o código. Não sai de primeira. Você tem que olhar de, preciso disso, preciso daquilo. Então você estabelece isso lá na montagem do fluxograma, que deveria anteceder aqui o código, né? Mas estou mostrando na definição do código porque lá geralmente o nível é mais abstrato, você não define tantos detalhes do código. Então, depois dessa etapa de inicialização das variáveis, vamos definir aqui os registradores para estabelecer as condições de entrada e saída dos pinos, né? Nós, nessa primeira fase, estamos operando no modo digital, então foram desabilitadas aqui as funções analógicas das portas. Então as portas analógicas foram desabilitadas, tanto as baixas quanto as altas. Você passar o carro aqui da propaganda. Os comparadores, que também afetam o funcionamento de algumas portas, alguns pinos, foram desligados, é por isso que ele tem que ser desligado. E aí eu começo a definir ao nível de operação de entrada ou saída de cada elemento, né? Então 4, 5 e 6 são as teclas. Eu defini aqui o 4 e o 5 e 6 como 1. Aqui é um binário. É só para dizer que o que eu estou colocando aqui é um bit. Essa é a nomenclatura. Isso me ajuda a perceber se eu definir aqui um byte ou um bit numa expressão. Aqui, por exemplo, é um byte zerado. Poderia também ser expresso assim, em hexadecimal. Aqui está em decimal, mas poderia ser em hexa. Se fosse em binário, seria assim: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 8 bits, certo? Então são maneiras diferentes desse. Aqui ele só vai abstrair o bit. Aqui tem uma informação de um byte, mas ele só vai puxar um bit. O mais adequado para a linha de raciocínio seria colocar só um bit. Nesse caso, o bit 0 é aqui. Então, esse pensamento de dinâmica dos dados, da memória, tem que ser constante para que você se preocupe com o tamanho do espaço que você ocupa na memória do PIC, né? Então já estou definindo aqui que a informação ela de um bit. Inclusive ficou a representação binária fica na cor vermelha. Aqui a representação hexadecimal em verde, a decimal também em verde. Isso tem que olhar nos detalhes do micro C. Isso aí faz parte da dinâmica do micro C. Então as 3 teclas já foram definidas como entrada. E o porte A, que é onde vai acender o LED, eu coloquei o 6 e 7 aqui como entrada, porque são usados em outros processos, e aí a gente sempre coloca em alta impedância, né? Eu poderia só definir aquilo que eu ocupei do porte A, que são os 6 primeiros bits. Então, de RA0 a RA5, né? Tem 6 bits, todos vão para os LEDs. Então ficou aqui em nível na direção de saída. Então é uma porta de saída digital. Já defino o valor, colocando todos em nível baixo. Então os LEDs vão começar apagados. E esse E0 e E1 completa os 8 LEDs. Aqui é o LED 0 e LED 1, o outro vai do LED 7 até o LED 2. Isso para usar um barramento ali contínuo de 8 pinos como controle do LED, né?
o conjunto de portas ou de pinos que associados ao LCD foram definidos aqui inicialmente, eu não preciso configurar, porque essa configuração ela acontece dentro da função que gerencia o LCD. Então eu só indico aqui a associação. O pino RS vai ser o C7, o pino EN vai ser o C6 e assim por diante. Mas lá nos registradores gerais eu não me preocupo com esses pinos, porque a própria função de inicialização, que é essa daqui de baixo, vai fazer essa configuração. Só basta eu associar corretamente ali como eu liguei. Então a próxima etapa aqui da configuração é iniciar a tela de LCD que eu vou usar. Então eu já coloco aqui a inicialização. Dou um comando para ele apagar o cursor, porque senão apareceria um cursor. E eu limpo a tela, porque qualquer coisa que tiver na memória do LCD vai ser zerada, vai ser limpa com esse comando aqui, tá? Nessa primeira etapa eu não cheguei ainda no loop infinito, então eu tenho que preparar as condições antes de entrar no loop, porque no loop eu vou ficar constantemente nesse ciclo, como o nome já diz, loop infinito. Eu vou ficar infinitamente dentro desse laço aqui. Ele vai começar aqui depois do comando while e vai terminar lá embaixo. Vou mostrar a última, ó, no fim while, certo? Então isso aí dentro vai se repetir até eu der um comando de sair desse while e finalizar o programa, mas não é o caso, porque os programas aplicados para microcontroladores ele tem uma ação infinita. Eles ficam ali numa tarefa específica, uma pequena tarefa, um processo em si, um sensoriamento, e ficam ali continuamente, ou aguardando uma ação ou rodando um processo. Então esse é o que caracteriza a existência de um loop infinito para os programas de microcontroladores. Bom, antes de entrar aqui, eu condicionei a tela. Eu mostrei o texto 1. O texto 1 aqui estava, escolho o modo. E como ele vai iniciar no modo manual, eu coloquei o texto 2. O texto 2 é manual. Já indiquei o nível. No nível, no caso, é 0. Então todos os LEDs do tanque, que indicam ali a elevação do tanque, vão iniciar apagados. Então nível 0. Se eu quisesse mudar alguma coisa, começar com um determinado meio tanque, eu teria que colocar aqui 4, certo? Bom, a primeira coisa que eu realizo nessa condição é uma leitura da entrada. O que é que vai acontecer? Eu vou mostrar uma operação que seria a escolha do modo e vou, digamos assim, agir conforme o usuário teclou, né? Como foi que ele pressionou a tecla ou não. Então eu tenho que ler a tecla, tenho que saber se foi pressionada a tecla, né? Então nesse processo de interação com o usuário, a primeira providência é fazer a leitura da interface que está se comunicando com o usuário, no caso aqui as teclas. É importante destacar os métodos de leitura que vão ter a resposta suficiente para uma fluidez no resultado, né? Para que você possa pressionar a tecla e contornar aqueles problemas de trepidação, que é conhecido como bounce. Então aqui, para evitar esse processo e obedecendo ao que diz o critério, a ação só deve realizar depois que você tira o dedo da tecla, você libera a tecla. As teclas foram configuradas para trabalhar em nível alto, em pull up. Então, ela só deve ser identificada quando vai ao nível baixo. E aqui eu tenho a primeira tecla consultando se ela foi ao nível baixo, se ela foi igual a 0. Então, se ela foi ao nível baixo, porque ela vai voltar ao nível alto quando ele tirar o dedo da tecla. Então, aqui eu marco através daquele controle da flag, né, da tecla 0, que houve o pressionamento da tecla, que ela foi a nível 0. Na implementação física, ainda acontece algumas trepidações que atrapalham. Esse delay aqui usado é muito benéfico para evitar que essa trepidação seja considerada
nos próximos 20 milissegundos. Então a tecla é pressionada, ela é trepida e depois ela fica ali enquanto você mantém o dedo pressionado no nível 0, aí se você solta ela volta ao nível alto. Basicamente a trepidação acontece no primeiro trecho. Aqui esse nível sugerido ele é muito eficaz no resultado do controle da tecla. Então é importante colocar. Isso só fui perceber na implementação, né? No simulador você não consegue visualizar esse efeito e pensa até que eu pensava, bom, vou considerar aqui sem essa tecla. Até fiz alguns comentários sobre isso, mas na prática você percebe que ainda precisa implementar um nível de controle da trepidação, e esse mecanismo aqui é bom. Ele tem surtido efeito prático, eu vou demonstrar depois. Bom, a tecla foi pressionada, ele marca aqui a sinalização, e aí na próxima etapa eu vou verificar se ela foi liberada, se ela voltou a 1, se tinha sido pressionada antes, se tinha marcado antes. Sendo marcada, ela vai ser liberada, ou seja, vai voltar ao estado da flag inicial. E aqui eu tenho a primeira condição. Essa tecla tem uma função quando está em execução, no caso aqui é quando não está em execução, não está operando, não está escolha, ou quando ela está em execução. E a diferença está no if. Aqui o no run quer dizer sem execução, está no modo de seleção do tipo de operação, se é manual ou automático. Nesse caso aqui, se tiver no modo de escolha, a negação é que está rodando, está em execução. Então se você pressionou o SW0 e ele estava no modo de escolha, ele vai colocar no modo manual. Paralelo a isso, nós temos quase que uma repetição aqui na tecla 1. Tem o mesmo tipo de controle do bounce, né? Da trepidação, a mesma técnica de debounce. Ele vai zerar aqui a flag e ele vai fazer a mesma pergunta. Se não estiver executando, ele muda para o modo automático. Então, se você pressionar a tecla 0 no modo escolha, ele vai colocar no modo manual. Se pressionar a tecla 1, o SW1, ele vai para o modo automático. O modo fica igual a 2 no modo automático. As coisas acontecem no processo interno e só devem ir para o dispositivo numa condição extrema. Eu não fico exibindo lá a mensagem no looping. Ele só exibe a mensagem quando você fez uma ação, quando você pressionou uma tecla. Então, se você pressionou a tecla, aí sim ele vai atualizar o LCD para mostrar a mensagem manual, ou atualizar o LCD para mostrar a mensagem automática se você pressionou a outra tecla. Se pressionou a tecla 1, vai para o manual. Se pressionou a tecla 0 vai para o manual, a tecla 1 vai para o automático. Mas essa função é só no modo de escolha. Quando você entra na execução do programa, né, na execução do processo, quando você está operando o sistema, digamos assim, aí a função dela muda, que é essa outra condição aqui. Então, se eu não estiver no modo escolha, eu estarei no modo execução. Aí eu pressionei a tecla 0. Ele pergunta: a bomba está ligada? Porque pode ser que a bomba esteja ligada, né? Você pressionou lá a tecla, ele vai desligar a bomba. Pressionou a tecla SW0. Se a bomba estiver ligada, ele desliga. E se estiver desligada, ele liga, mas olhando o nível. Aí nesse caso aqui, se a bomba estiver ligada, ele vai desligar. Vai mostrar a mensagem lá do nível, né? No LCD, o N0, N1 e tal. Vai tirar aquelas mensagens enchendo, né? E se tiver vazio, ele vai mostrar vazio ou cheio, dependendo da condição. E os LEDs também vão responder a mesma condição de nível. Então ele atualiza o LCD e atualiza o LED. Só quando você pressiona um botão, ele não fica o tempo todo atualizando. Certo? Bom, se a bomba não estiver ligada e você pressiona o SW0, ele vai ligar a bomba. Então aqui é a negação. A bomba está ligada? Não. Então ele vai ligar. Mas ele não liga se o nível estiver cheio.
Aí, sim, a bomba não está ligada. O nível é menor que 8, ele está abaixo de 8. Sim, então ele vai ligar a bomba. E já vai exibir essa operação aqui. Você tem botar o contador no meio, depois você vai ver lá embaixo. Ele já coloca no nível alto para ele não esperar os meios segundos para começar a atualizar. Ele já coloca a indicação de imediato. Então eu botei no topo aqui para que ele mostre o efeito da bomba de imediato, né? Com muito pouco tempo. Então esse é o processo que trata o botão ou a tecla SW0, que ela vai servir para escolher o modo manual ou para ligar e desligar a bomba. Então o modo manual está aqui quando ele não está em execução e a bomba está aqui quando ele está em execução. Então se estiver em execução ele vai controlar a bomba. Essa é a segunda função. Semelhante ao que está lá na indicação da tela. Ó. Operação manual SW0 liga e desliga a bomba. SW1 que nós vamos ver agora é esvazia o tanque. E SW2 você volta para escolher o modo. Então aqui eu só estou nessa tela aqui, ó. Já vimos o modo manual e o automático aqui na escolha, a tela de escolha. Estamos vendo agora aqui o modo manual, liga e desliga a bomba. E agora vamos partir para esvaziar o tanque. Então, SW1 ele vai funcionar para escolher o modo automático ou esvaziar o tanque se estiver em operação. Aí ele pergunta, está em modo de escolha ou não está em operação? Ele coloca no modo automático, atualiza a tela, mas a contrapartida disso aqui, ó, a negação desse if, ou seja, o se não, ele vai verificar se a bomba está, se o tanque está vazio ou não. Então ele vai olhar aqui, a bomba está desligada, porque ele só pode mexer no nível, esvaziar o tanque com a bomba desligada. É um contrassenso ela está ligando ali sozinha, a bomba ligada, e você tentar esvaziar. Nesse caso aqui, foi imaginado dessa forma, né? Então, se a bomba estiver desligada e o nível não estiver vazio ou for maior que 0, aí sim, essa é a condição para esvaziar o tanque. Essa estrutura, essa lógica funciona muito com aquelas tabelas verdades da época de circuitos digitais. Você tem que estabelecer aqui as condições, nesse caso são duas, para que você faça ou não determinada coisa. Então aqui a condição é a bomba desligada e o nível maior que 0. Você não vai esvaziar o tanque com a bomba ligada, nem o tanque vazio. Então não esvazia o que está vazio. Aí ele vai baixar o nível. Com pressionada a tecla, ele diminui aqui o nível em 1 unidade. Esvazia o tanque e o nível. Atualiza lá a exibição, lógico, né? Ele não vai deixar esvaziar abaixo de 0, porque a condição aqui só entra se o nível estiver maior que 0. Então essa operação só realiza se pelo menos o nível tiver 1. Então nunca vai diminuir aqui ou esvaziar o tanque. Vou escrever a palavra errada aqui. Esvazia o tanque se não tiver nível para esvaziar. Só tem essa operação nesse caso aqui. Aí ele atualiza o nível e automaticamente isso ocorre nos LEDs e no LCD. Então este aqui é o mapeamento da tecla 1. Já vimos aqui o da tecla 0, que é SW0, agora da tecla 1. O mapeamento da terceira tecla, SW2, está logo aqui abaixo. Ele diz o seguinte: se você pressionar SW2, ou seja, se ele for a 0, aí você vai marcar, fazer aquele mesmo debounce, e aí ele vai avaliar. Se tiver em execução, né, ou no caso aqui, se estiver no modo escolha, ele vai colocar você no modo de execução. Então, é uma confirmação. A tecla SW2, quando você pressiona aqui na primeira tela, na tabela ele diz, confirma o modo. Então nesse aqui ele confirma. Aqui da outra tela ele volta para o modo de escolha. Então, nesse caso aqui, ó, de SW2, quando ele entrar na execução da ação aqui pelo pressionado botão, ele vai indicar o nível atual
e vai verificar, está em modo escolha ou no modo execução. Se estiver no modo escolha, ele coloca em execução. Colocar essa expressão aqui no run 0 significa colocar o sistema em operação. Aí ele vai verificar se o modo é manual, ele atualiza o texto e coloca lá a operação manual, que é essa mensagem aqui, para aparecer na primeira linha. E se o modo for automático, ele vai botar essa outra mensagem aqui. Então já praticamente exauriu a exibição das mensagens que tinha para exibir. Então aqui, ó, se o modo for manual, ele mostra a mensagem operação manual. Se não, ou se uma coisa não é manual, ela só pode ser automática. Ele mostra a mensagem automática. Ok? Aí ele vai indicar o nível do tanque no LCD e no LED. Vai mostrar aqui. E vai para a segunda pergunta. Nesse caso aqui, se o modo for automático e o nível for menor do que 8 e ele acessou aqui no modo automático, esse controle aqui, ele vai fazer a ligação da bomba, vai ativar aqui esse ligamento e vai mostrar a bomba enchendo, né? Então ele liga a bomba. Na verdade aqui é para dizer, eu entrei no modo automático, tem alguma coisa para completar? Tem, então liga a bomba. Ok? Agora suponha que eu pressionei a tecla SW2 lá no processo em operação, estava em operação. Essa tecla vai fazer com que ele saia da operação e volte para a escolha. Ele interrompa o processo e volte para você escolher se o modo é manual ou automático. Alguns colegas aqui disseram que esse processo seria de forma direta, ou seja, se eu pressionasse o SW2 na execução, ele mudaria, estando de automático para o manual e vice-versa. Isso é possível fazer, não foi o que foi feito aqui. Ou seja, mudar automaticamente de um estado para o outro. Mas no sistema real, é muito comum você ter uma seletora de 3 posições: manual, 0 e automático. O 0 fica no meio porque você obrigatoriamente tem que passar pelo modo desligado para mudar de um nível automático para outro. É o caso aqui representado. Eu tenho que voltar para escolher o outro modo, parando o processo, né? Porque aqui, ó, ele estava em execução. Então quando ele entra aqui, ele para a execução, que ele volta ao modo de escolha, desliga a bomba. Se a bomba estiver ligada, ele desliga. Se estiver desligada, essa linha não vai ter efeito. Aí ele ativa o nível automático para novamente entrar no modo quando ele voltar. E aí volta a exibir aquelas telas iniciais. Escolha o modo. Se o modo for 1, ele já para no modo manual. E se o modo for 2, ele mostra lá a mensagem modo automático. Ou seja, ele volta para o último modo escolhido. E aqui eu mapeei o que o botão SW2 faz, completando aí o ciclo de tratamento dos 3 botões. Isso é um tratamento direto. Depois a gente vai ver no outro exemplo um tratamento indireto. Na verdade você não realiza a ação aqui, você marca que o botão foi ativo e depois você vai fazer a ação que tiver que fazer porque aquele botão foi pressionado. Esse aqui é uma resposta direta. Pressionou o botão, ele faz o tratamento do que deve ser feito com aquele botão. Então aqui, depois dessa fase de avaliar o botão, ele vai avaliar o funcionamento. Se eu liguei a bomba, se o processo está em execução, eu estou aqui no modo manual, ele vai avaliar. Observe, está em execução, ou está parado, no run significa estar parado, né? Está parado, aí seria não, significa que eu entrei no modo de execução. Aí ele pergunta, o modo é automático? Você vai fazer as coisas de maneira automática? Você já está em modo de operação, aí está o modo automático ativo. Ele vai sim. Aí ele fez a primeira pergunta: o nível está 0? O tanque está vazio? Sim, ligue a bomba. Toda vez que tiver no modo automático e o nível estiver 0, ele liga a bomba. Essa é a ação que vai acontecer aqui nesse controle. Se você não estiver no modo de execução, a bomba não vai ser ligada, vai estar sempre parada. Aí vem agora um controle da bomba, porque a bomba ela vai encher gradualmente. Esse é o ponto mais crítico do código por causa da contagem do temporizador, certo? Esse CT1 aqui. Se a bomba estiver ligada,
a cada meio segundo, aí tem aqui, ó, chegou no meio segundo, ele vai atualizar o LED, ele vai subir o nível. Então, eu cheguei no meio segundo, eu zero a contagem, mostro o nível atual e aumento o nível. Aqui eu estou enchendo o tanque. Se o nível já chegou no nível 8, foi para o 9, então ele encheu o tanque. Aí ele coloca no máximo e desliga a bomba. É um efeito e causa, né? De acordo com o que acontece no processo. Então, se você estava enchendo a bomba está ligada aqui. O tanque ficou cheio, você coloca o nível do tanque no máximo e para a bomba. Mostra os níveis lá no LCD, vai aparecer a N8 que está no nível, né? E no LED vai acender todos os LEDs. Mas isso tudo é controlado pelo temporizador, por esse CT1 aqui, ó. Ele vai fazer aquelas contagens. Então, quando ele chegar no número lá, 58.460, esse número chegar, significa que já passaram meio segundo, aí ele vai fazer a ação. Se não chegou, é porque está menor. Aí ele vai incrementar a variável. Então, a variável começa com 0. Aí, é maior do que a quantidade que eu preciso? Não. Aí ele soma mais 1. Então, toda vez que ele passar por aqui, ele vai fazer essa comparação. Então, esse é o programa principal, certo? O que vai acontecer agora abaixo é a definição das funções. Então, eu tinha uma função indicar nível do LED, que é o que tem aqui agora. Eu passo um valor e ele me indica o nível. Esse é um processo bem simples. Todos os LEDs foram mapeados, então se o nível for 0, ele vai começar mostrando tudo desligado. Ó. LED 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tudo desligado. Aí ele interrompe. Se o nível for 1, o LED 0, o menos significativo, né, vai ficar ligado e o resto 0. Então foi 1 a 1. Então tem 8 LEDs aqui que são ligados e desligados. Se for 2, liga o 0, liga o 1. E assim sucessivamente. Se for 8, todos estarão ligados. Aí não tem problema. É um processo bem simples com o switch case, de acordo com o valor, com o nível. Então ele passa lá nível 0, aí pega o valor aqui que vem no nível e faz a comparação no switch case. É bem simples. O LCD é parecido, mas o LCD ele vai mostrar algumas mensagens de acordo com o nível. Ele vai colocar a letra N lá na primeira linha, na primeira posição, e depois vai colocar o valor do nível logo em seguida. Então, se foi 1, ele vai mostrar o número 1 em ASCII, né? Que é 48 mais 1, conforme mostra aqui a tabela ASCII. O número 1 é 49, o número 0 é 48, e assim sucessivamente. Então, ele vai mostrar os 8 níveis, né, do tanque, na verdade os 9, considerando o 0 aqui como um nível vazio, e os níveis de água, né, de 1 a 8. Bom, se a bomba estiver ligada, além de ele mostrar o nível, ele vai mostrar a palavra enchendo, porque a bomba está ligada, ele está enchendo. Aí ele vai fazer aqui, bom, se a bomba não estiver ligada, se ela não for igual a 0, ela vai avaliar o nível do tanque. Se o nível for 0, né, ele vai mostrar a mensagem vazio. Se o nível for 8, ele vai mostrar a mensagem cheio. E se não for 0 e nem for 8, for qualquer um dos valores de 1 a 7, ele vai mostrar espaço em branco. Ele não vai mostrar nada. Ok? Então esse switch case aqui, ele tem a palavra-chave default. Quer dizer, se não ocorrer nada do que foi previsto antes. Aqui tem que ocorrer aqui de 0 a 8. Então o que vem no valor aqui tem que ser de 0. Se eu mandar, por exemplo, 10 aqui, não vai acontecer, ele não vai fazer nada. Os LEDs não vão sofrer nenhuma alteração. Mas se eu mandar 0, ele apaga todos. A última função é a função que amplia as funções de controle do LCD. Essa função é simples, porque se parece muito com a outra, só coloquei um LN aqui no final. E as variáveis são as mesmas do mapeamento original. Então se eu abrir aqui, ó, o LCD Out, lá no Help, olha só, LCD Out, ele colocou aqui do tipo char a linha, do tipo char a coluna e do tipo char o ponteiro do texto. Isso aqui também poderia ser expresso com aqueles 2 colchetes, né? Então, nesse caso eu coloquei unsign, até um pouco maior. Poderia colocar o mesmo tipo aqui char, certo?
linha, coluna, e na hora de colocar o texto eu usei a palavra constante. Então essa função aceita referenciar uma constante. Aí ele vai fazer o que? Ele vai mapear todos os elementos desse vetor aqui para mostrar. E o último elemento de uma constante de texto é o código 0, que é expresso aqui. Ó. Poderia colocar 0, vou colocar /0. Né? É o final da string, é o final da cadeia de caracteres. Então ele vai mostrar o primeiro, que é o 0. Então esse valor aqui não pode ser 0, esse texto não pode ser nulo. Ele vai mostrar o primeiro caractere com LC_, linha e coluna. E o resto ele vai colocar com LC_CP. Ele vai dar continuidade à última posição, enquanto ele não chegar no final. Aí ele mostra o valor e incrementa após a execução. Esse mais aqui é porque tem que ser após ele mostrar o LCD. Se tivesse antes, ele teria um erro de apresentação. E esse loop vai ficar rodando até que se chegue no valor 0, que é o valor final da cadeia de caracteres. Aí ele mostra tudo lá no LCD. Essa função é que resolve o problema de utilizar constantes com LCD out. É bom depois vocês memorizar isso aqui, porque a redução é significativa. Um programa com vários textos aqui pode ocupar rapidamente toda a RAM se não for colocado como constante para a área de EPROM, né? Então é isso, essa é a operação. Se eu mandar compilar aqui, ele não dá nenhum erro. Observe que eu ocupei só 26% da memória RAM, passando, só ainda tenho aqui os 90 bytes, e 15% da memória ROM, né, a memória de programa. E vamos ver aqui a execução. Eu vou usar o simulador. Não sei se coloquei todas as codificações na forma. Aqui está lá o hardware. Vamos carregar o firmware que eu acabei de compilar. Pronto, eu fiz umas mudanças lá no código. Eu preciso atualizar aqui essa posição dos LEDs. Os LEDs ficaram aqui no porte A e o display ficou em outro porte. Ficou com outro arranjo aqui. Deixa eu buscar o arranjo atual. Eu mudei o hardware, então eu ia que mudar também no simulador. Deixa eu ver aqui. Onde é fácil encontrar. Eu vou dar uma olhada e depois eu volto aqui. Então, agora eu vou mostrar um novo arranjo aqui para essa configuração de hardware. Pronto. Nessa configuração eu coloco aqui o LCD, os displays e uma barra de LED para todos os experimentos, né? Então eu fiz uma configuração geral para todos os experimentos. Agora eu vou carregar o código do Lab 5 que a gente estava aqui explicando, mostrando ele em funcionamento. Deixa eu ver se houve alguma alteração. Escolho o modo. Então ao pressionar SW0 é manual, ao pressionar SW1 é automático. Então aqui manual e automático. Ao escolher o modo automático, observe que aqui os níveis estão zerados, né? Eu vou escolher o SW2, ele já começa a encher o tanque, aqui de meio em meio segundo. Exatamente como foi explicado lá no código. Aí está cheio. Se eu quiser esvaziar, porque a bomba está desligada, né? Eu pressiono aqui o SW2. E aí o nível vai baixando paulatinamente, ó. Se eu quiser ligar novamente, é só pressionar ligar a bomba, ele enche. Isso no modo automático. Agora eu vou esvaziar até deixar o tanque vazio. SW2 aqui, eu vou esvaziando até chegar aqui. Automaticamente, eu não pressionei mais nada, ele começa a encher. Essa é a função do modo automático. Então, basta eu consumir água do tanque, quando estiver vazio ele enche. Numa condição mais realista, ele teria que verificar se tem água
na rede para poder ele encher, né? Se tivesse um controle de fluxo, aí ele encheria o tanque, porque nesse caso aqui está desconsiderando que pode faltar água na rede, na rua, né? Ele enche o tanque sempre que ele esvazia. Então, mais uma vez aqui, vou pressionar o SW1, ele vai esvaziar, ó, nível 1. Quando eu colocar no 0, sem pressionar mais nada, ele vai encher. E assim eu configurei o sistema para solucionar o problema. Existe uma falta aqui, e eu vou deixar claro, eu sei que vão perguntar, é sobre o buzzer. Eu não lembrei de colocar o buzzer nessa simulação, nem no código. E eu vou disponibilizar esse código, mas logo em seguida eu vou fazer a implementação do buzzer e mostrar. Ok? Então ficamos por aqui nesse vídeo.